Edu, nós já temos imagens da posse da agora nova presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques. Exibe para a gente, por favor. É ao vivo, Edu? São ao vivo? Já foram. Então é o seguinte, essa cerimônia de posse que estava, inclusive, agendada para hoje, acabou de acontecer e essas imagens que vocês estão vendo agora aqui na Jovem Pan News, são imagens do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Se eu não me engano, o Eduardo pode me corrigir aqui, a nova presidente da Caixa Econômica Federal deve falar, certo, Edu? Daqui a pouquinho, então, a gente vai acompanhando aqui. Então, temos aí a Daniela Marques, ex-secretária do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, do governo de Jair Bolsonaro, assumindo a presidência da Caixa Econômica Federal depois de toda a repercussão e a polêmica que aconteceu com a saída do ex-presidente Pedro Guimarães por denúncias de assédio sexual e também assédio moral. Certo? Vocês querem repercutir um pouco sobre essa nova ótica, essa nova visão dentro da Caixa Econômica Federal? Eu vou trazer uma frase aqui da Daniela Marques, em que é uma frase extremamente forte. Eu, pelo menos, nunca tinha visto nenhum integrante do governo Bolsonaro com uma fala tão forte assim. Ela diz o seguinte: a Caixa Econômica também vai ser a mãe da causa feminina. E aí ela diz o seguinte: 1 em cada 4 mulheres é vítima de violência doméstica. A Caixa vai abraçar essa causa com tudo. A Caixa também vai ser a mãe da causa feminina. Estamos falando de 35 mil mulheres e vou plantar uma semente que é uma página, que é uma virada de página. Vamos estar de ponta a ponta. As mulheres não poderiam ter um aliado mais importante para isso. É o governo sinalizando para as mulheres, certo, Marco Antônio? Olha, Paulo, de novo, é o tipo de discurso que eu não acho relevante para uma presidente da Caixa fazer. Eu realmente não consigo me dobrar para um discurso de sinalização de virtude. Isso não quer dizer que a gente nega a violência doméstica, a gente nega problemas que existam com relação à violência doméstica em geral. Acho que quando a gente começa a instrumentalizar demais esse discurso no ambiente de trabalho, e daí começa com essas figuras de linguagem, será uma mãe para as mulheres e nós trabalharemos. Parece que a gente quer trazer aqui aquelas velhas falsas notícias, fake news totais relacionadas à diferença salarial entre homem e mulher. Tem muita mulher e tem muito grupo feminista e tem muito sociólogo e tem muito ativista e tem muito canal de televisão que até hoje fica difundindo essa mentira à torto e direito, né, sem nenhum tipo de consequência. O pessoal gosta de repetir isso porque é pauta progressista, porque é pauta que acaba ganhando espaço na reunião do Conselho das Mulheres na ONU, e depois é da reunião do Conselho nos bancos, e depois você começa a criar essa falsa ideia de que existe uma disparidade salarial entre homem e mulher com base única e exclusivamente no gênero. Isso é falso, comprovadamente falso. Você tem todo tipo de análise. O Jordan Peterson ficou famosérrimo por conta dessa exposição vulgar dessa falsidade. Ele expôs de maneira completamente irretorquível no Channel 4 para Cathy Newman como ela estava completamente errada com relação a isso. E não tem só ele, tem vários think tanks, tem vários grupos de análise de estudos estatísticos que mostram e apontam o quão vulgar é essa estatística, induzindo as pessoas a erro. Então, de novo, caso do Pedro Guimarães. Eu já tive debate aqui no Jornal da Manhã, inclusive, de sábado, com uma promotora de justiça que estava usando de uma retórica falsa, já pré-julgando Pedro Guimarães. O que eu, como jurista, considero adequado. Você tem presunção de inocência, você tem devido processo legal. Você tem que esperar isso daí transcorrer. Enquanto não transcorre isso daí, ele é presumidamente inocente, ela já assumiu o posto dele, ela tem que terminar as políticas relacionadas à Caixa Econômica Federal que foram iniciadas por ele a contento até o momento. Ele foi um gestor muito bem gabaritado junto ao governo federal e o Bolsonaro falou de maneira que, para mim, deveria ganhar destaque, que é: não estamos aqui para perseguir ou condenar alguém. A gente está aqui para fazer o que é certo e o que é justo. A gente também não vai preservá-lo de maneira indevida. A gente vai fazer o que é certo e para isso tem que esperar transcorrer o devido processo legal. Acho que esse é o espaço adequado
para isso que aconteceu. Sinalizar virtude em cima disso, desculpa, eu não gosto, para mim me parece demagógico. Mas, ô Constantino, pensando agora eleitoralmente, isso é um recado muito claro depois das pesquisas retratarem uma certa rejeição do público feminino ao presidente Jair Bolsonaro. Você mesmo já citou isso aqui diversas vezes, dessa questão estética, você usa até esse termo da questão da estética do mundo, mais vista pelas mulheres, e a Daniela chega depois de um caso muito repercutido aí em toda a imprensa, enfim, depois dos áudios tanto de assédio moral e da investigação que acontece em relação ao assédio sexual, né? Exatamente, Paulo. Você está trazendo o contexto que acho que justifica, em boa parte, a estratégia adotada pelo governo e a fala da própria presidente atual da Caixa Econômica, que falou em causa feminina, não feminista. Ponto para ela. Eu concordo totalmente, integralmente com a fala do Marco Antônio, mas talvez ele tenha feito um julgamento político muito duro, né, de acusar uma demagogia nisso. Eu entendo o argumento dele, mas é isso, o contexto que você traz é importante, Paulo. Existe uma rejeição maior perante o público feminino, uma eleição importante que vai definir os rumos do país, quiçá do mundo livre, porque hoje o Brasil é o único país continental que resiste ao comunismo, né? Então isso é uma coisa importante e fora a roubalheira e tudo mais que representaria a volta da quadrilha do PT, PCC, em Brasília, né? Dando cartas. Então é um negócio assustador. Então é óbvio que para vencer a eleição, acender uma ou outra vela, não a causa feminista, que seria um grave erro, mas a mulheres em geral que se sentem de alguma forma por muita manipulação, por muita distorção, propaganda enganosa dos movimentos e da mídia, se sentem de alguma forma injustiçadas, eu acho que, de novo, é uma estratégia, é do jogo, né? Eu não gosto muito, mas é do jogo. Mas quem é Daniela Marques? É uma gestora eficiente, escolha de Paulo Guedes, uma ótima secretária, então eu não tenho dúvida que ela vai manter o legado eficiente de gestão do Pedro Guimarães à frente da Caixa. Agora, criar uma coisa lá dentro para proteger mulher e tudo mais, tudo isso é do jogo, desde que não continuem banalizando o conceito de assédio, achando que se a mulher denunciar alguém, isso é substituto para prova, para indício, para devido processo legal. Isso é grave. Se fossem por esse caminho, que é o que a esquerda quer, aí é uma coisa assustadora. Mas eu não vejo nenhum sinal desse governo de caminhar nessa direção. Então são acenos retóricos e talvez institucionais de criar lá uma força-tarefa lá dentro, alguma coisa para investigar. E tem que investigar, tem que ver se houve ou não aquilo que é denunciado. Ele é inocente até que se prove o contrário. Isso é importante lembrar. Então, de novo, eu acho que o governo está tentando fazer do limão uma limonada do ponto de vista político. E desde que não flerte com o feminismo, com a baboseira de banalizar assédio, estupro, esses conceitos importantes, né? Aí tá tudo bem, é do jogo político e acho que o governo está fazendo exatamente isso. O Piperno, acho que esse ponto que o Constantino traz, ele é relevante para a gente debater aqui. É um jogo de ganha-ganha essa nomeação da Daniela Marques, porque de um lado você tem uma gestora que foi bem avaliada administrativamente, teve o seu sucesso, uma boa oratória, uma boa presença, e de outro, você também tem o aspecto político nessa história toda. Nomear uma mulher agora para a presidência da Caixa Econômica Federal, depois de todas as denúncias que aconteceram, é uma boa, né? Paulo, visto dessa forma simplista, sim. Agora que o Constantino falou tanta coisa nessas duas últimas intervenções aí, eu não pude entrar na última, que assim, embrulha um pouco a cabeça, porque tem tanta, tem tanta confusão aí, eu não sei até que ponto propositais ou não, mas do tipo, porque todos os países continentais do mundo estão se tornando comunistas. Austrália, Estados Unidos também são países continentais. O Canadá, que ao que parece ainda não é um país comunista. Agora há pouco falou, por exemplo, do Ciro Gomes, um candidato de ultra-esquerda. Meu Deus do céu, quer enganar quem? Aí, porque o Ciro Gomes pode ser vice da Simone Tebet. Aí também já é um pouco demais, né? Mas vamos lá, eu acho que em relação ao movimento que o governo faz, nomeando aí a Daniele para presidente da Caixa Econômica Federal, obviamente ela deve ter as suas credenciais importantes e é sim uma pessoa de uma carreira sólida no mercado financeiro. Antes mesmo de ir para o governo, ela já tinha feito muito sucesso na iniciativa privada, é bom que isso fique bem claro. Agora, ela chegou
tomando medidas, a meu ver, bastante positivas. Inclusive, ela já acabou, enfim, afastando mais uma série de suspeitos. Inclusive, 5 conselheiros da Caixa Econômica Federal. Antes da posse dela, o vice-presidente também caiu. Então, é claro que todo esse movimento ele acontece também porque foi levado algo muito impressionante a ela. Ela não ia chegar lá de uma hora para outra, sem inclusive ter passado por aquele ambiente, porque ela não era da Caixa Econômica Federal. Olha, de uma hora para outra, então eu vou fazer uma limpa aqui, só porque vocês são homens. É óbvio que ela fez isso com base em informações. Mas é um jogo de ganha-ganha. É um jogo, sim, importante para o governo, porque o governo tem baixíssima popularidade aliás, a popularidade do governo já é ruim. Entre as mulheres, pior ainda. Então, é claro que o governo também quer acenar para esse público. Scarf, vou pedir para você ser bem objetivo, por favor. Olha, a escolha ela é muito boa pelo perfil técnico. Esse é o primeiro ponto. Tem que escolher uma pessoa competente que entende de banco e entende de mercado financeiro. A Daniela entende de mercado financeiro, entende de banco, entende de governo, está no governo desde o começo, e é de confiança do ministro da Economia e do presidente da República. Agora, a questão emocional é muito normal. Existe um ar emocional de envolvimento muito grande nesse momento. E que logo depois, tudo isso vai virar devido processo legal, tanto administrativamente quanto as investigações da polícia e em juízo, porque o banco ele foi criado para todos. O banco é para continuar o que estava fazendo e não para ter um aspecto X, Y, Z, porque isso aconteceu. São fatos isolados? São. Tem que punir quem estava com essa anticonduta profissional? Não tenha dúvida, mas é uma investigação que está em curso, a gente não pode tomar pré-julgamento. Eu espero que a presidente seja dura e, obviamente, continue com os objetivos do banco, que é o financiamento de todos indistintamente.